Olá, quero te mostrar o que estou pesquisando no meu mestrado em menos de 10 minutos. Então, vamos lá! Antes de mais nada, meu nome é Sidney Leal e estou sob orientação atenta da professora doutora Sandra Maria Aloísio. O título do meu trabalho é Classificação de complexidade automática de textos técnicos e sentenças para produtores rurais, estudantes, extensionistas e especialistas. Ufa! O título é longo, mas o assunto é bem simples. Aliás, ele é exatamente sobre simplificação. Bom, tudo começa com a realidade do nosso país. Sabia que no Brasil, apenas 8% da população é considerada alfabetizada de forma proficiente? Somente essa pequena parcela consegue ler e interpretar textos na nossa língua sem dificuldades. O INAF Brasil é o indicador de alfabetismo funcional publicado pelo Instituto Paulo Montenegro com sua edição mais recente feita em 2015. Eles criaram uma escala de proficiência dividida em 5 grupos: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Como curiosidade, nas edições anteriores só haviam 4 grupos: analfabeto, rudimentar, básico e pleno. Porém, nos últimos anos houve uma lenta, mas progressiva ampliação da escolaridade da população, que levou à diminuição do número de pessoas nos níveis mais baixos e aumento nos níveis intermediários. No entanto, o nível mais alto continuou estagnado. Para retratar melhor essa situação, o INAF criou mais níveis intermediários. Situação bem triste, né? Porém, isso fica ainda mais assustador quando olhamos especificamente o setor econômico da agricultura e pecuária. Somente 1% dos entrevistados foi considerado proficiente. Na prática, isso significa que a quase totalidade dos produtores rurais não consegue ter fácil acesso às novas tecnologias desenvolvidas e publicadas pelas entidades de pesquisa. E considere ainda que o agronegócio é um dos setores mais importantes do Brasil, responsável por 22% do produto interno bruto e 30% dos empregos brasileiros. Para transformar esse cenário, a Embrapa Gado de Leite criou o projeto APP Rural, para disponibilizar textos técnicos simplificados para os produtores rurais, estudantes e extensionistas. O projeto é liderado pela pesquisadora Vanessa Maia Aguiar de Magalhães, do Núcleo de Gestão da Informação e Conhecimento, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Para conseguir simplificar esses textos, uma das tarefas mais importantes será a adaptação e evolução dos métodos de classificação e simplificação propostos no projeto Por Simples, do NILC, com foco mais específico nos textos do domínio rural. Um parênteses explicativo. Os extensionistas são profissionais de iniciativa pública ou privada que atuam como braço de divulgação das tecnologias e boas práticas desenvolvidas pelas entidades de pesquisa no meio rural. E, caso você não conheça, o NILC é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, laboratório criado em 93 e que desenvolve vários projetos incríveis. Veja mais no site. O Por Simples, simplificação textual do português para inclusão e acessibilidade digital, teve como objetivo promover o acesso a textos em português brasileiro por analfabetos funcionais e crianças ou adultos em fase de alfabetização. Voltando à pesquisa, vamos falar um pouco sobre a tarefa de readability ou inteligibilidade. Citando Dubai, inteligibilidade é a facilidade de leitura de um texto criada pela escolha de conteúdo, estilo, estruturação e organização, que atende ao conhecimento prévio, habilidade de leitura, interesse e motivação da audiência. E aqui temos um dilema. Se o texto for complexo, não será entendido pelos leitores com menor proficiência. Mas, se for muito simples, se torna repetitivo e enfadonho para os leitores com maior proficiência. Os vários níveis de complexidade e simplificação são os maiores motivadores desta pesquisa. Dentro da grande área de processamento de línguas naturais, temos a tarefa de adaptação textual, que permite alterar o conteúdo de um texto sem alterar seu significado. Ela possui 2 grandes abordagens: a elaboração textual, que visa melhorar a compreensão de um texto e aumento do vocabulário do leitor, adicionando informações ao lado de palavras ou expressões complexas.
Por exemplo, incluindo sem a presença de ar para explicar a palavra anaeróbica na frase. A ensilagem é o processo de conservação do alimento por fermentação anaeróbica. A simplificação textual tenta reduzir a complexidade gramatical de um texto, preservando o conteúdo informativo. Ela se subdivide em simplificação lexical, simplificação no nível das palavras, por exemplo, trocando uma palavra difícil por um sinônimo mais comum. Como no caso mostrado, a palavra hipertermia pode ser trocada pela palavra febre, resultando em, se acentuada e prolongada, a febre pode causar a morte do animal. A simplificação sintática no nível das sentenças, por exemplo, dividindo orações longas ou mesmo alterando a estrutura para eliminar fenômenos sintáticos complexos. Peguemos como exemplo a sentença: o uso de forragem conservada, cujas formas mais comuns são ensilagem e fenação, é uma solução para alimentar o rebanho. Ela pode ser dividida em duas sentenças menores e mais simples. O uso de forragem conservada é uma solução para alimentar o rebanho. As formas mais comuns para conservar forragens são ensilagem e fenação. E, finalmente, a sumarização automática, que é a diminuição do tamanho dos textos, mantendo os conteúdos principais. A minha pesquisa vai ter como foco principal a simplificação sintática dos textos e sentenças, mas sem perder de vista as demais abordagens. Meu principal objetivo é criar uma plataforma de simplificação fortemente inspirada nas ferramentas do Por Simples, com as funcionalidades existentes, como o portal e o anotador, e adicionando novas funcionalidades, como a simplificação no nível das sentenças e a classificação de complexidade nos 4 níveis do INAF, mencionados antes. A classificação ficará mais ou menos assim: proficiente, para os pesquisadores; intermediário, extensionistas de nível mais elevado e estudantes; elementar, extensionistas do ensino médio e produtores mais avançados; rudimentar, para os produtores de nível mais básico. Para chegar nisso, utilizarei todo o conhecimento já desenvolvido no NILC, principalmente no âmbito dos projetos Por Simples, Cometrix Port e Cometrix Dementia, temperado com uma boa dose de aprendizado de máquina. As técnicas que pretendo testar envolvem Multiview, Ensemble, redes complexas, vetores densos, como Word Embeddings, e técnicas tradicionais como Bag of Words, etc. Mas vamos com calma. E tudo isso em parceria com a Embrapa. Também pretendemos organizar um corpus de textos técnicos voltados para o domínio rural. As ferramentas e técnicas desenvolvidas servirão de apoio para a apresentação de conteúdo focado no público-alvo pelo app Rural, permitindo o acesso às informações e beneficiando o setor. E por que parar por aí? Tudo isso pode ser aplicado em diversos outros segmentos também. Os códigos-fontes serão abertos publicamente para que a plataforma continue evoluindo e ajudando quem mais precisar. Bom, e é isso aí. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Qualquer questão, não hesite em me mandar um e-mail no cidleal@gmail.com ou cidleal@usp.br. Obrigado